O que você faz quando tudo tá difícil? Sabe? Quando você chega numa situação da sua vida onde que você tá doendo assim por dentro, onde que tem grande dor dentro pra fora, onde que você não sabe mais o que fazer e é uma dor profunda. E nesse vídeo eu gostaria de falar isso e dar uma visão nova pra você sobre esse tema. Bem, olhando aqui, deixa eu ver. Como a gente chega a esse estado de dor profunda? Talvez pode ser situações que você não sabe lidar. Talvez sejam situações novas que você não tá conseguindo lidar ela bem. Exemplo, quando você tá na escola, se você não estudar a matéria e não conseguir tirar a nota necessária, você não passa de ano. Então a vida ela vai ficar jogando essa situação pra você de novo, de novo, de novo. Exemplo, se você não sabe lidar com provocações, provavelmente você vai ter várias vezes onde que a pessoa te provoca. É uma coisa natural da vida. Se você não aprender, você não vai passar de nível. Ah, guardar muita coisa assim mesmo, tá? Sabe quando você tá tão mal que ele tenta guardar tudo pra si mesmo, como se fosse, como se você fosse, sei lá, um balão. Se você guarda cada vez mais coisas dentro de você mesmo, você uma hora vai acabar explodindo. Então, essa é uma dos outros motivos. Tenta guardar tudo pra si mesmo. Talvez eles não sabem falar pros pais, talvez eles não tenham essa oportunidade de desabafar, porque talvez os pais não ligam, talvez são ruins, talvez eles não tenham amigos. Então, no final, elas guardam tudo pra si mesma. Deixa eu ver aqui. Como tentamos resolver? Não. Ah, tá. Ou é uma dor, tipo, inevitável. Sabe? Aconteceu uma catástrofe, alguém da sua família morreu, essa tipo de coisa assim. Porque no final, a gente vai ter sofrimento nessa vida, né? Jesus disse que nesse mundo vai ter muitas aflições, mas tenha bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Mas agora vamos falar um pouco sobre como como vamos como tentamos resolver isso, né? Como a gente tenta resolver isso, né? Sabe, quando a gente tá nessa situação, como é que a gente tenta resolver? Muitas pessoas tentam, sabe, fazer lesões no próprio corpo. Muitas pessoas tentam, sabe, até tirar mesmo a própria vida, ou guardar tudo pra si mesmo também, como eu disse. Mas não quero muito falar sobre isso. Eu quero, na verdade, falar agora um conto aqui. Um conto pessoal para você entender mais ou menos o que eu tô tentando te passar nesse vídeo. Teve uma vez na minha vida que não é a hora de contar aqui, mas eu passei uma aflição tão grande que eu não saía mais da cama. Era uma coisa tão profunda na minha alma que não tinha mais propósito pra mim. Era tipo uma dor muito profunda e, sabe, era quase irresistível. Eu queria que aquela dor parasse, mas ela não parava. Era como se ela tava tudo queimando por dentro. É como se eu... Era uma dor que não tinha, sabe, o que fazer pra falar. Pra falar não, pra parar. Bem, então, aqui eu gostaria de te dizer uma coisa. Que, apesar de tudo isso que tá acontecendo, essas coisas super pesadas que estão acontecendo na sua vida, você sabe que você não tá sozinho, né? Talvez você não pode ter seus pais. Talvez você não pode ter seus amigos. Talvez. Talvez. Mas eu gostaria de falar que você tem uma coisa indispensável. Deus. E eu tô com a Bíblia aqui. Eu gostaria de me dar uma enxurrada de versículos sobre Salmos, né? Porque os Salmos é o que tem mais exemplo de aflições. Não que tem mais exemplo da Bíblia, mas o que mais se conecta em relação a aflições. Deixa eu ver aqui. Exemplo, vamos lá. Salmo 6 aqui, capítulo 6. Aqui, o salmista falava: ó Deus, quando virá me curar. Então, até mesmo uma pessoa que tinha um relacionamento próximo com Deus estava mal. O Senhor Deus ouve quando eu choro. Ele me escuta quando eu peço ajuda e atende minhas orações. Esse aqui é o capítulo Salmo 6, capítulo 9. Não, Salmo 6, 9. Ô, nariz ruim. O que mais? Vamos ver aqui. 11, 11. Aqui, ó. Devo incomodar a Deus com meus problemas? Na verdade, esse aqui não é 11. Aqui, ó. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos e o Senhor é para um abrigo dos que são protegidos e eles protegem em tempos de aflição. Salmos 9, 9. O que mais? Não tá o suficiente? Vamos ver aqui. Aqui, Salmos 11, Salmos 11, 17. O Senhor, tu ouvis minhas orações do que estão perseguidos e lhe dará... O Senhor, Deus, tu ouvirás as orações do que estão perseguidos e lhe dará coragem. O que mais aqui? O que mais, Deus? Vamos ver, só tem direito aquele que vive uma vida correta. Deixa eu ver mais.
Enfim, eu achei que eu tinha mais enxurrado, eu acho que eu pulei muito capítulo. Mas bem, fez aqueles que buscam a proteção de Deus. O que eu tô querendo dizer é. Sabe, que você não tá sozinho, sabe? Você não pode ter os seus pais, mas, sabe, você pode ter Deus. E agora eu queria te contar um conto, deixa eu ver se é essa parte mesmo. Queria falar um pouco sobre o que significa se atirar. Então, escute essa história. Havia um prédio que tinha pegado fogo, estava em chamas. Várias pessoas saíram, mas até que um pai conseguiu sair, mas só que infelizmente ele percebeu que o seu filho estava lá no quinto andar e estava pegando fogo e ele não podia descer. Então a única maneira dos bombeiros salvarem ele era dele pular, que eles cairiam numa rede de proteção. Ele cairia numa rede de proteção. Só que eles chamaram e o menino não quis pular. Não estava com medo de pular. Até que chegou o pai na criança e disse: "Vem cá, filho, pule, o papai vai te pegar." E a criança se atirou e foi salva. O que eu quero dizer sobre se atirar é se atirar no braço de Deus. O que eu quero dizer mais especificadamente, quando você estiver passando por um tempo de muita aflição, é você fazer uma oração. Mas só que aquela oração sincera, ao ponto de: "Deus, eu não acredito que tu existe, eu não acredito que tu irá salvar, não acredito que tu irá me ajudar." Eu quero esse ponto. Porque essa oração sincera que Deus ouve. Essa oração é que Deus ouve, essa oração sincera. Só que as orações, elas não precisam ser faladas. Porque quando eu tava nesse tempo de aflição que eu contei nesse vídeo, a maneira que eu saí dessa situação foi fazendo cartas para Deus. E você, sabe que você vai precisar fazer algumas cartinhas para Deus? Era simples, eu só pegava, escrevia em oração uma carta e guardava. Eu colocava tudo que tava aqui dentro em cartinhas para Deus. E não foi uma ou duas, foram várias, acho que foram mais de 10. E eu colocava tudo no papel e isso, sabe, me ajudava. Além disso, eu também lia os Salmos. Porque Salmos, ele... Normalmente, quem tá passando por termos de aflições, os Salmos é perfeito para isso. Porque ele conta muito o que o Davi passava naquela época. Ixi, era muito tempo de aflições, perseguições. Então, essas seriam as dicas que eu queria falar. Queria falar que você se atirasse em Deus, seria fazer uma oração para Ele. Ou talvez até mesmo cantar, tocar uma música no violão, porque não existe apenas uma forma de conversar com Deus. Mas outra coisa aqui que eu quero acrescentar também, que talvez algumas preocupações suas possam vir por conta da sua vontade de tentar resolver tudo agora. Eu tenho sim minhas preocupações, mas, sabe, quando decidi não me preocupar mais, sabe? Quando eu peguei e falei: olha, eu não tenho muito o que fazer. Então, quando eu tenho aquela preocupação, eu acabei entregando até mesmo para Deus. Eu sempre tenho preocupações de tal coisa, que eu não posso falar por enquanto, e eu tava entregando tudo para Deus. E quando eu decidi não viver mais com ansiedade, não viver mais preocupado, porque eu tenho uma meta e eu tenho muito medo de não conseguir atingir essa meta, eu simplesmente entregava e jogava tudo para Deus. Deixava tudo na mão de Deus. Eu falava para Deus e, sabe, e vivia em paz. O que eu fazia também, não apenas orava, mas eu também fazia as meditações, porque uma fé sem ações é morta. Então o que eu fazia? Eu orava, fazia uma carta para Deus, lia esses salmos se quisesse, e fazia respirações, fazer uma caminhada, porque é uma melhor maneira de virar a cabeça, fazer uma caminhada, escrever. Mas sabe, o que eu tô querendo dizer, além de você orar para Deus, tomar decisões, tomar ações, como, sabe, respirar, fazer uma oração 3x3, que é inspirar 3, segurar 3 e... vamos falar. Pegar ar por 3 segundos, segurar ar por 3 segundos, soltar ar por 3 segundos, que eu esqueci. Acho que é inspirar, enfim, não importa. Deixa eu olhar aqui agora. E foi assim que eu salvei minha vida, né, praticamente. Na verdade, quem salvou a vida foi Deus. Foi quando eu fiz cartas para Deus, foi quando eu comecei a ler um pouquinho dos Salmos. Mas o que eu acho que salvou mesmo é a oração mesmo. E também algumas decisões, tipo fazer respirações, né? Escrever. Isso me ajudou a sair daquele tempo. E aí, que eu coloquei mais... Salmos 6:10, deixa eu ver aqui. Ixi, eu perdi a página. E tá, não importa agora. Tá. Então, é isso que por enquanto a gente aprendeu. E eu queria que você, sabe, quando você estiver passando um momento difícil, orar assim pra Deus, mas de uma forma sincera, absoluta. E depois de orar, tomar decisões, sabe, ações como, sabe, meditar, fazer respirações, ou tentar não pensar naquilo, falar cancela.
tentar viver em paz, porque mesmo que a gente tenha preocupações, se a gente ficar só nas preocupações, isso vai só gerar ansiedade desnecessária. Eu tenho medo sim das minhas metas não atingirem, mas quando eu orei para Deus e coloquei tudo nas mãos dele, eu escolhi por conta própria não ficar pensando nisso e viver em paz sem que essa ansiedade me consome, eu comecei a trabalhar muito mais melhor. É como se tivesse um peso retirado das minhas costas. Quando eu decidi não trabalhar com ansiedade, com preocupação, e sim trabalhar com paz, tudo mudou. Eu recebi esse conselho e realmente mudou minha vida. E espero que isso possa ter ajudado. Se você quiser, se você gosta de um livro de mistério, se você gosta de um livro de mistério, melancolia e romance, vou deixar meu livro no link da descrição, caso você tenha interesse. Muito obrigado por assistir esse vídeo e fique com Deus e até.